Aqui estou eu, bom dia, com o meu material de evangelismo contra o aborto, contra doenças sexualmente transmissíveis. A minha ajudante, quando viu que eu ia filmar, saiu correndo, que é a minha filha Diana. Mandei fazer 100, é sempre assim, 100. Aqui tem material que eu consigo na clínica da família, vou estar levando nas bocas de fumo, aí pelas ruas. Entrego também na rua, mas meu foco já é a boca ali da Vila Aliança, né, onde fala para usar camisinhas. Nesse papel vem meu nome, né, porque eu tenho que me identificar quando a gente vai evangelizar no meio do tráfico. Você não pode sair entrando, você tem que se apresentar, né, e eu vou em nome de Jesus, nome do Deus vivo. Aí aqui eu coloco, ó, tem meu nome, oi, meu nome é Márcia Cunha, tal, tem um canal no YouTube, quero ouvir mais sobre uma pessoa cujo nome é salvação. Aí tá aqui, mas hoje eu quero te perguntar, você sabe o que é fornicação? Você sabe o que é adultério? Você sabe por que Deus quer que venhamos a nos relacionar somente com uma pessoa? Você sabe por que Deus quer que venhamos a nos casar? Você sabe por que Deus é contra o aborto? Vou responder para você apenas algumas das perguntas, porque é impossível ter uma dimensão total do amor de Deus. Fornicação é o sexo fora do casamento, ou seja, realizado com qualquer pessoa. Muitas pessoas acham bobagem ter uma pessoa só, mas é exatamente isso que Satanás quer que as pessoas achem, pois através da desobediência a Deus, o diabo consegue aumentar as doenças sexualmente transmissíveis. Fornicação é pecado, porque toda vez que eu tenho um relacionamento sexual com alguém, eu estabeleço um casamento. Então, se eu faço sexo com mais de 10 pessoas, já estou vivendo prostituição, adultério, que também é pecado. E estarei no meu 10º casamento. Estarei vivendo em adultério, que também é pecado, estarei contaminando meu corpo. Se uma pessoa tem um relacionamento sexual com uma pessoa que estiver com demônios, vou dar um pause aqui. Esse texto foi eu que escrevi para estar evangelizando aí pelas bocas de fumo, aí, por dentro das comunidades, os jovens. Mas eu quero dar uma pausa aqui para dar uma explicação. Eu tive uma experiência com Deus de estar orando ali dentro da Vila Aliança, né, quando eu congregava na igreja Olímpia Esteves, ali na Vila Aliança, pastor Isaac, pastor Adriano, de estar orando uma menina que ela era do candomblé, né, e saiu do candomblé e ficou ali com a gente, eu dando todo o meu apoio, né, tal, mas sempre que ela vinha, ela manifestava, aí eu pedi revelação a Deus, eu falei, Senhor, toda vez que ela vem, ela manifesta, por quê? Me mostra. E quando eu toquei nela e eu orei, Deus me mostrou que apesar dela ter saído do terreiro, ter quebrado todos os laços com os demônios, ela continuou se envolvendo com um rapaz que não queria nada com ela, vivia traindo, né? Adorava demônios, mas vivia saindo com outras mulheres, que maltratava, ela sofria violência verbal, emocional, psicológica, física. E quando ela tinha aquele relacionamento sexual, Deus me mostrou os demônios entrando novamente dentro dela. Então não adianta orar. Então isso para mim foi uma experiência muito grande, todo dia aprendendo com Deus. Somos pó, somos cinza. O pouco que sabemos é o que o Espírito Santo nos revela. E na verdade ele só revelou um pinguinho, gente. Não tem ninguém que realmente tenha a dimensão de Deus. Deus significa total, completo. É impossível acompanhar o tamanho de Deus, a dimensão de Deus, né? A gente está descobrindo todo dia, a ciência descobre coisa nova, só que isso não foi criado agora. O que a ciência descobre hoje não foi criado agora, sempre existiu. Quem criou foi Deus desde sempre. Explicar isso, cara, é tentar explicar Deus, e ninguém explica Deus, né? Então vamos lá. Então quando eu tenho um relacionamento sexual com uma pessoa que está cheia de demônio, estou ali em adultério, fornicação, aí não entende, né, que é o que eu falo aqui. Por isso tantas pessoas tentando suicídio, traindo, estuprando, olha eu aprendendo português, estou melhorando, hein? Tendo relacionamento sexual com criança, pedofilia, pessoas tentam suicídio, pessoas matam outras pessoas, o que é chamado na medicina de surto, né? Na verdade, uma passagem, o demônio entra, a palavra de Deus fala que o demônio entrava em Saul, e quando o demônio entrava em Saul, ele tentava matar Davi, né? E Davi conseguia repreender aquele demônio, a vinda de Jesus ainda não tinha vindo, então não era impossível repreender um demônio, mandar um demônio sair sem usar o nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que é a arma que o demônio teme.
O demônio sabe quem foi aquele que morreu na cruz, quem tem poder sobre todas as coisas, quem pode repreender demônios, síndrome de pânico, depressão, essas coisas, só sai em nome de Jesus. Mas naquela época não se conhecia Jesus. Então Davi conhecia Deus. Então quando ele tocava louvores na harpa, que são os salmos que hoje nós lemos na Bíblia, aquele demônio que já sabia quem era Deus, apesar de Davi não ter uma dimensão, ele era obrigado a sair. Né? Então era o surto que a medicina fala, era o que estava acontecendo com Saul. Doenças são consequências do nosso pecado, das nossas escolhas. Se escolhermos ir contra as leis de Deus, temos que usar preservativos para não contrair um ICT. Então lá em Deuteronômio 28 nós temos escolha. Deus vem em Deuteronômio 28 até o capítulo, do capítulo 28 até o capítulo 30, falando de todas as bênçãos para quem escolhe ele, a vida. E todas as maldições para quem escolhe a morte, Satanás. Né? E Deus no capítulo 30, por ali, ele fala para nós escolhermos a vida. Mas caso nós venhamos a escolher a morte, que é o que eu venho falar aqui, ó, só em 2019, segundo o IBGE, só em 2019, segundo o IBGE, mais de 1 milhão de pessoas contraíram IST, né? As leis de Deus são perfeitas e boas, Salmo 19. Foi Deus que criou o sexo, o diabo criou a fornicação, a prostituição, né? Mas todo mundo tem direito de escolha. Como eu costumo dizer, Deus não é feiticeiro. Feiticeiro faz toda aquela obra e te obriga a ficar com uma pessoa, te obriga a fazer aquilo que o diabo quer, né? As pessoas vão lá no terreiro, eu quero que ele volte para mim. Então a pessoa vem obrigada. Deus não é assim. Deus, lá em Deuteronômio 28, em diversas passagens, ele nos dá o direito de escolha. Casou, que é o que aqui dentro da área de enfermagem, né? Tô aqui com um papel que as meninas me arrumaram, falando sobre usar camisinha, né? Da Clínica da Família. Tô aqui com um papel que eu fiz falando das leis de Deus também, sobre enfermagem. Minha irmã trouxe uma caixa aqui, né? Tô aqui com... Eu, sinceramente, não tenho ideia de quantas camisinhas vem numa caixa dessa, porque eu não achei. Mas essa aqui já é a segunda, tá? E assim a gente vai evangelizando, falando que Jesus é bom. Porque em todo tempo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. De que se queixa, pois, o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Então, quando uma pessoa adquire essas coisas, né? Eu sei que não é divulgado na Globo, nem na Record, nem na televisão. Mas pessoas estão sendo curadas dentro da casa do Senhor. Inclusive de AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas para isso tem que haver uma conversão. Lá em Atos 8 fala que Paulo, ele está indo a Damasco. Paulo, ele é adorador de Deus, é fiel, defensor de Deus, mas ele não conhece o Deus que ele serve. E Jesus vem e se apresenta para ele perguntando: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ali ele sobe o nível, né? Ele aumenta a dimensão de Deus. Um Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. Paulo tem um encontro com Deus e ali nós vemos no Atos 8 falando da conversão de Paulo. E assim eu deixo para você. Use camisinha.